Agora vamos começar a escrever efetivamente os nossos testes de integração. Para a gente escrever nossos testes de integração, a gente vai fazer consultas basicamente no nosso banco de dados, tá ok? E para fazer consultas no nosso banco de dados, a gente precisa ter alguns dados pré-carregados no nosso banco de dados. Então eu criei dois arquivos aqui, um chamado load database, eu criei aqui no nosso resource, na pasta resources aqui do pacote de testes, eu criei esse arquivo chamado load database, onde eu basicamente carrego 5 pessoas aqui, carrego 5 telefones diferentes para essa pessoa e carrego também 5 endereços. Esse código vai estar disponibilizado aí no GitHub, porque ia demorar muito eu escrever dentro da aula aqui, então eu já deixei ele pronto, é só entrar lá no GitHub, que eu já vai estar aí nos comentários do vídeo, que vocês vão conseguir pegar esse código lá, tá ok? O endereço eu coloquei todos os endereços iguais para todo mundo, tá? Porque a gente não vai fazer nenhuma consulta pelo endereço. A gente só está buscando efetivamente aqui pelo nome CPF e pelo nome, pelo CPF e pelo número de telefone, tá ok? Então esse load database carrega 5 pessoas aí com 5 telefones para mim. Tá ok? E eu criei também esse clean database. Esse clean database, o que ele faz? Ele limpa o banco de dados depois do teste. E eu vou mostrar para vocês que a gente precisa deletar os dados, certo? Que a gente carregou aqui nesse arquivo load database, a gente deleta os dados e a gente depois reinicia a sequência aqui para ele começar a contar a partir do número 1, tá? Porque basicamente eu vou mostrar para vocês, mas assim, a gente vai configurar para que a cada teste de integração com o banco de dados, antes de executar o teste, a gente roda o load database para carregar os dados no banco de dados, a gente executa o teste e depois que executa o teste, a gente dá o clean database apagando os dados. E aí vem para o próximo teste faz a mesma coisa, carrega os dados, executa o teste e limpa o banco de dados depois. E aí é importante a gente reiniciar a sequência com um aqui. Tá ok? Esse arquivo aqui está seguindo insert de SQL, é padrão, só esse clean database aqui que ele segue aqui essa convenção aqui que é para o HSQLDB. Tudo bem? Se você for colocar outro banco de dados para fazer esses testes, é importante também que você verifique como que você reinicia as sequências dele para que seja possível reiniciar essa sequência. Beleza? Então, beleza. A gente está aqui apresentado para vocês os dois arquivos, o que carrega e o que limpa a base de dados. Agora, a gente vai criar aqui, então, o nosso código de teste, porque agora a gente vai começar a fazer os testes para ver se aquela interface pessoa-repository, deixa eu abrir ela aqui, se essa pessoa-repository, se esses métodos que estão aqui, pelo menos esses dois métodos aqui, se eles estão funcionando, tá? Então, aqui no meu pacote de testes, aqui no com.example.demo, eu vou criar aqui uma nova classe, certo? Eu vou criar dentro do pacote repository também, tá? Porque eu estou testando meu pacote repository. Eu vou criar aqui o pessoa repository teste, certo? Eu vou criar o pessoa repository teste aqui, a nossa classe de teste. Beleza? Tranquilo. A nossa classe de teste, como é um teste de integração, o Spring já oferece para a gente algumas anotações que vai configurar para a gente o teste de integração e a gente não vai precisar se preocupar com muitos detalhes. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o run with Spring Runner, tá ok? Isso aqui é o que a gente coloca para falar, olha, é o Spring que vai executar o teste aqui para a gente, certo? Como esse aqui é um teste de integração com o banco de dados, então eu vou colocar essa anotação aqui, ó, JPA teste, deixa eu ver aqui, ó, é data JPA teste, tá? Isso aqui eu tô falando, olha, essa classe aqui, ela vai testar um repositório JPA. Então, quando essa classe aqui, os testes dessa classe forem executados, o que ele vai fazer? Ele vai subir o contexto do Spring, no contexto do Spring Data, já fazendo a conexão com o banco de dados, já configurando toda a conexão para a gente, tá? E disponibilizando o banco para a gente já fazer os testes dentro dele, tá ok? Só que a gente precisa apontar para esse cara aqui aonde que está o banco de dados, que banco de dados que ele vai carregar, a gente precisa passar para ele as configurações do banco de dados. E lembra que na aula anterior a gente fez a nossa configuração aqui nesse arquivo application-test.properties, tá vendo? Aqui que está meus dados de conexão, qual o driver que vai usar, qual que é o URL, o usuário e senha, e onde ele vai pegar as migrações, enfim. Aqui é que está a nossa configuração, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó,
test property source. Aqui é o que eu vou falar, olha, qual que é o arquivo de propriedade que você vai utilizar para o teste. E aqui eu passo o caminho dele. Aqui eu tenho que colocar class path, dois pontos, e aí o nome do arquivo, application test.properties, certo? Se eu clicar aqui, ele vai trazer aqui meu application test.properties. A minha ideia facilita aqui isso aqui para mim. Então, beleza, dentro lá do meu class path eu vou usar este arquivo aqui para teste, tá? E também agora eu preciso falar para ele qual que é o arquivo que ele vai utilizar aqui para carregar o banco de dados e descarregar depois. Então eu coloco aqui SQL, tá? Essa aqui é a anotação do Spring Framework Test Context JDBC. Então eu coloco aqui o SQL e aqui eu preciso passar para ele aonde vai estar o script e quando que ele vai executar o script. Então eu coloco aqui o value, a propriedade value, eu vou passar para ele onde que vai estar o script. Então /load database.sql, tá ok? É dessa forma aqui que eu passo, certo? E eu passo também o execution phase. Esse execution phase vai falar em que fase que a gente vai executar. Então eu vou colocar aqui sql.execution phase.before test method. Então quero que você carregue o arquivo load database antes do método de teste, tá ok? E depois que o método de teste for executado, então eu quero que você, depois que o método de teste for executado, você vai executar o arquivo clean database.sql execution phase sql.execution phase.after test method, depois do método de teste, tá ok? Se a gente não colocar essa execution phase aqui, ele por padrão vai entender que é para executar antes do teste. Então esse before test method aqui, ele é o padrão, tá ok? E o after, quando você quer executar um teste depois, você tem que colocar esse after test method aqui. Então basicamente é isso aqui que eu preciso fazer para configurar, não é, o meu teste de integração utilizando o Spring, tá ok? Agora a gente precisa injetar, a gente precisa pedir para o Spring injetar para a gente qual que é a classe que a gente vai testar. Então vou colocar aqui, ó, private pessoa repository, eu vou colocar aqui sut. É um padrão de nomenclatura, isso aqui quer dizer stub under test, ou a classe, né, o stub que eu estou testando, certo? E aí, como eu estou rodando isso aqui com o Spring, com o Data JPA Test, eu só basta colocar aqui um auto word. Fazendo isso aqui, o que é que o Spring vai fazer? Ele já vai pegar uma instância de pessoa repository, certo? Já vai pegar, vai subir o contexto Spring, vai pegar uma pessoa repository e colocar aqui para mim, beleza? Vamos abrir a nossa interface aqui, pessoa repository, e a gente tem esse método aqui, find by CPF, que me retorna uma optional pessoa. Vamos escrever um teste para ver se esse cara aqui está funcionando? Se esse cara aqui vai me entregar a resposta do jeito que eu quero? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou criar aqui um teste. Tá ok? Então, deve procurar pessoa pelo CPF. Porque eu quero procurar uma pessoa pelo meu CPF na base de dados aqui. Certo? E aí, o que eu vou colocar aqui? Search.find by CPF. Tá? E aqui eu preciso passar o CPF. Vamos pegar um CPF aqui de uma pessoa que existe. Vamos pegar desse Cauê aqui. Vou colocar aqui o CPF, certo? E ele vai me retornar isso aqui num optional. Optional de pessoa. Deixa eu importar a classe aqui. Tá ok? Beleza, então basicamente eu falei, olha, vai lá no banco de dados, verifica se tem alguém com esse CPF aqui, e aqui eu vou fazer minha asserção. Então, assert that. Quero verificar se o optional is present. Eu quero verificar se tem alguém dentro do optional. Eu vou usar o assert that do assertions, do assert_j. Então, is true. Ou seja, tem alguém dentro de pessoa? Beleza, eu vou verificar aqui. Vamos fazer só mais algumas verificações aqui. Eu quero verificar o seguinte, olha. Eu vou verificar o seguinte, ó, então eu vou pegar aqui a pessoa é igual a optional.get, eu vou pegar a pessoa que está aqui dentro, eu vou verificar aqui, ó, assert that, se pessoa.nome, get nome, is equal
e o nome que a gente tem lá é Cauê, assim. Vamos verificar aqui no load database. Cauê, isso, dessa forma. Tá aqui, certo? E assert that se pessoa.get CPF is equal to, e aqui vamos testar se é esse CPF aqui. E se está salvo lá no banco, é provável que tenha um código, tá? Então vamos verificar esse código aqui também. Assert that pessoa.get código is equal to, e qual que será o código dessa pessoa aqui? Vamos olhar aqui no nosso load database. Bom, se a gente começa a inserir as pessoas, e a gente já definiu aqui na migração, na criar tabela pessoa, que a gente vai começar pelo o identificador 1 e vai incrementar sempre por 1, então 1, 2, 3, tal, assim sucessivamente. Então, se o Cauê está na terceira posição aqui, é provável que o código dele seja 3L. 3L, porque o tipo é long. Tá ok? Veja bem, então, o que a gente fez. Vamos recapitular aqui o que a gente fez até agora. Eu criei aqui o meu arquivo load database e clean database para dar carga no banco de dados. Eu criei o meu teste aqui e configurei o meu teste para ser executado aqui no contexto do Spring Data, tá ok? No caso na parte de repositório da aplicação, fiz a configuração aqui, mandei injetar essa interface aqui. Veja que aqui a gente não tem implementação desse cara aqui não, a gente só definiu a interface dele. Então a gente pediu para ele injetar essa interface aqui e escrevemos um teste que vai procurar uma pessoa aqui pelo CPF. Vamos rodar o teste, ver se vai funcionar? Se a gente configurou tudo certo até aqui, é provável que isso aqui já funcione. Então, executou, carregou o contexto do Spring, está carregando aqui, e a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui nesse log. Está executando. Falhou. Bom, ele falhou aqui porque... tá. Esse cara aqui, ele falhou por conta desse método aqui, tá bom? Já vou explicar então por que esse cara aqui falhou por conta desse método. Veja bem, viu que a gente não tem aqui uma implementação, quer dizer, a gente não implementou absolutamente nada, a gente não foi, por exemplo, como você está escrevendo aí com o Hibernate puro, não é? Quando você está usando JPA puro, usando Hibernate, injetando, você precisa criar, não é? Uma carry do criteria, tanto do JPA ou então do Hibernate, mas do Hibernate já está depreciada, né? Você tem que usar um criteria, ou você tem que usar um Entity Manager com o JPA, você tem que abrir o Entity Manager, abrir uma session, né? Escrever essa carry em JPQL, ou então usando algum framework que ajuda você a escrever carry, você tem que escrever isso, você tem que executar isso no banco de dados, você tem que fazer tudo isso na mão. E o Spring Data JPA te abstrai absolutamente de tudo disso aí. A gente só precisou definir uma interface aqui, não é? E essa interface faz todo esse trabalho sujo para a gente. Ele que vai lá, abre o Entity Manager, conecta no banco, e através do nome dessa interface aqui, ele conecta lá no banco de dados e faz, não é, a verificação. Ele cria lá a carry para a gente e executa, tá ok? Só que para isso funcionar, não é, essa coisa mágica funcionar, a gente tem que seguir algumas convenções, e uma das convenções está justamente no nome do método aqui. E esse método aqui está falhando, por quê? O que ele está falando? Olha, é para você encontrar, por exemplo, esse método aqui foi o que falhou. Veja que ele está falando aqui, ó, no property, telefone, DDD, found, type pessoa, tá? Esse cara aqui está falhando pelo seguinte, a pessoa, ela precisa, não é, quando ele olha assim, então quando ele vai montar a carry, ele faz uma validação, e aí nessa validação, deixa eu abrir aqui o tipo pessoa, a gente tem que passar aqui, por exemplo, find by CPF, a gente tem que passar o nome da propriedade certinho aqui. Aqui vai funcionar porque está CPF aqui. Só que a gente não tem uma propriedade de telefone, a gente tem uma propriedade chamada telefones. Tá? E como a gente passou telefone aqui, e isso eu fiz proposital, certo? Como a gente passou telefone aqui, essa carry aqui vai falhar. Tá? E aí, como que faz quando essas carries assim falham? A gente já está testando com ela. A gente pode utilizar uma anotação aqui chamada carry. E aqui dentro dessa carry, a gente especifica o JPQL que vai ser executado aqui. Tá ok? Eu vou colocar aqui um cara bem genérico.
vou colocar aqui um cara bem genérico. Depois eu vou fazer um teste só para isso aqui, tá ok? Where é igual, tá? Só vou fazer esse cara aqui bem genérico mesmo, tá? Porque ele tá dando falha na hora de subir esse contexto do Spring aqui, tudo bem? Porque quando eu coloco essa anotação carry aqui, eu posso passar qual que é o JPQL que ele vai executar, e ele não vai tentar gerar esse JPQL aqui pelo esse nome, tá ok? Como esse nome aqui tá errado, tá? Não tem uma propriedade dentro de pessoa chamada telefone, aqui vai dar pau na hora de subir, porque ele valida a carry antes de executar. Eu acho que se eu só colocar esse cara genérico aqui, porque, veja, eu não estou testando esse cara aqui ainda, né? Eu ia testar esse cara depois, eu estou testando um find by CPF. Como está influenciando, então eu vou colocar essa carry genérica aqui, porque depois eu vou criar um teste específico para esse cara. Vamos executar de novo aqui. Ele demora um pouquinho, né? Porque ele sobe o contexto do Spring, ele faz algumas coisas ali do Spring dele e ele executa. Espera ele executar aqui. Aí, beleza. Agora ele passou. Vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Deixa eu ver se tem como aumentar essas letras aqui. Aí, vai ficar melhor para ver aqui agora. Quando eu mando executar o teste, o que ele faz? Primeiramente, como eu anotei o teste aqui como run if Spring Runner e anotei esse data JPA teste aqui, ele vai fazer algumas coisas específicas aqui. Inicialmente, ele sobe o contexto do Spring aqui, pelo Spring Runner, faz várias coisas aqui, que é do próprio lá Spring Runner, tá ok? E aí ele começa a fazer as configurações. Ele verifica aqui, ó, por exemplo, que tem aqui um application.property teste aqui que ele quer utilizar. Enfim, não vamos passar para onde importa. Ele gera esse banner aqui e a partir desse banner aqui que a gente vai ver algumas coisas interessantes. O que ele fez aqui, ó? Ele iniciou o Pessoa Repository Test, tá ok? Ele fez algumas coisas aqui e olha aqui, ó, ele pegou e ativou o Flyway, tá? Ele conectou no banco de dados, veja aqui, ó, ele startou o banco de dados aqui, certo? E aí ele falou, olha, tem um Flyway ativo, então eu vou executar o Flyway. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Opa, deixa eu chegar um pouco para cá. E ele fala assim, olha, tem um Flyway aqui e ele ativa o Flyway, tá ok? E aí é o que ele valida. Olha, ele valida que tem 3 migrações para serem executadas aqui. Então o que ele faz? Ele cria o banco de dados para a gente e aqui ele executou as 3 migrações. Ele cria a tabela pessoa no nosso banco de dados, ele cria a tabela telefone e ele cria a tabela endereço. E ele fala aqui, ó, eu apliquei 3 migrações com sucesso no esquema público aqui, tá ok? Aí ele inicia o Hibernate aqui, tal, e aí o que ele faz? É aqui que é a execução do nosso teste. O que ele faz aqui? Ele, só um minutinho, tá passando muito rápido aqui, né? Deixa eu usar as setinhas aqui. Aí o que ele faz? Ele fala, não, beleza, então, já apliquei as migrações, tá na hora de eu começar então a executar o teste. E o que ele faz? Ele executa o load database. Ele executa aqui o load database, né, executando o script SQL da pasta, né, do diretório de classes lá, o arquivo de recurso load SQL. Ele vai executando e ele executa. Depois que ele executa, o que ele faz? Ele executa a carry no meu banco de dados aqui. Então veja, olha, select pessoa código como código, pessoa CPF, e aqui ele faz a carry aqui. From pessoa, onde o CPF foi igual ao que ele recebeu por parâmetro. Ele executa o teste e limpa a base de dados. E depois que ele limpa a base de dados, ele valida o resultado e verifica que, beleza, o resultado deu certo, tá ok? Vamos fazer então aqui mais um teste. Vamos criar mais um teste aqui, também lá validando aqui o CPF. Então, olha, não deve encontrar pessoa de CPF inexistente. Então, eu vou passar aqui um CPF qualquer aqui. Vou basicamente fazer essa mesma coisa aqui. Só que vou pegar esse códigozinho aqui. E aqui, em vez desse CPF aqui, eu vou mudar aqui um pouquinho. Vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou botar um CPF aqui inválido. Certo? Deixa eu ver aqui que tem que ter 9 caracteres. Ó, minha janela invadida de novo aqui. 6, 9, beleza. Esse CPF aqui que não existe, é um CPF qualquer. Se eu passar aqui um CPF qualquer, ele tem que me retornar um is false, quer dizer, não existe esse CPF aqui dentro desse load database, né? Não existe nenhum desse CPF que bate com esse CPF que eu coloquei aqui. Veja que ele começa 851, não tem nenhum CPF que começa com 851 aqui.
Vamos executar esse cara aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que conectar lá no meu banco de dados, certo? Procurar um CPF com esse CPF aqui e não tem que encontrar nenhum. Se ele não encontrar, vai passar. Beleza. Passou. É isso aí que está funcionando. Ah, mas assim, a gente está tentando aplicar a metodologia de TDD. E aí é que vem falar, né? Não, mas a gente está tentando aplicar a metodologia de TDD, você primeiro escreveu a interface e depois escreveu o teste. Bom, para me defender aqui, a gente tinha, né, uma especificação aqui já pronta, um diagrama de classe que eu pensei antes de começar a implementar o código e eu já tinha definido, né, essas interfaces aqui. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, porque de acordo com o que eu já tinha pensado antes do curso, eu já tinha definido essas interfaces aqui. Como não tem implementação, o próprio Hibernate se vira lá, né? O próprio Spring Data se vira para colocar a implementação para a gente, ele gera essa implementação de uma maneira mágica ou sei lá como. Então a gente está testando essa interface para saber, olha, beleza, já que a gente não precisa, implementar os métodos dessa interface aqui, eu vou criar esses testes, mesmo depois de ter a interface definida, eu vou implementar esses testes aqui para ver se realmente o Spring, né, está me devolvendo o que eu espero que ele me devolva aqui. Então, no ambiente de teste, a gente viu que realmente aqui funciona a integração. E veja como isso aqui é muito bom, tá? Porque existe muita dificuldade com as pessoas, e eu trabalho numa empresa que a gente utiliza, essa forma do Spring gerar as carries, e às vezes é bem chato a gente testar esses caras lá, porque quando isso foi desenhado pela pessoa que desenhou lá, que definiu utilizar o Spring Data, ele não pensou na testabilidade disso aqui, tá? E aí fica muito ruim, porque às vezes a gente precisa ficar escrevendo esses métodos aqui, essas carries. O que a gente precisa fazer? A gente precisa compilar o código, gerar o executável do código, colocar dentro do nosso container, subir a aplicação e chamar a funcionalidade lá para verificar se a carry que a gente está querendo que execute está certa, está gerando a carry corretamente. E dessa forma, como eu estou mostrando aqui para vocês, você acaba com essa complexidade, né? A complexidade que você vai ter é o que a gente teve aqui de complexidade, que é criar aqui os arquivos, né, que dá carga no banco. Você pode criar quantos arquivos desses você quiser. A gente cria um arquivo aqui que dá a carga no banco, que depois derruba o banco no final, e basicamente é isso. Colocou um banco em memória e executou. E veja que isso aqui funciona, tá? Novamente falando, a gente está usando, e aí a gente pode pensar, mas a gente está usando um banco de dados em memória, e no banco de produção vai se comportar da mesma forma? Olha, sim, ele vai se comportar da mesma forma. Essa carry aqui que o Hibernate gerou, ele é uma carry que é gerada a partir de um JPQL. Então, se você integrar um Postgres aqui, ou um Oracle, ou um MySQL, ou um, sei lá, qualquer outro banco relacional, né? Se você configurar aqui no Application Properties outro banco e providenciar a infraestrutura para que esse banco seja conectado no ambiente de teste, vai funcionar beleza, tá? Eu já fiz um projeto assim, tá ok? Onde eu crio as migrações para o banco de dados em memória para executar no ambiente de teste e crio também as migrações para o banco de dados de produção aqui, para que no ambiente de produção tenha ali as mesmas migrações, né? Claro, com as especificidades do banco, mas carregando o banco de dados em memória eu já tenho ali 80% de certeza, 90% de certeza que eu não vou ter problemas em produção, tá ok? E também tem aplicações que você tem vários bancos, por exemplo, na aplicação da minha empresa lá, a gente dá suporte ao banco Postgres e Oracle. Então tem cliente que tem Oracle, tem cliente que tem Postgres, tá ok? E assim, tranquilo, é sussa a gente trocar essas implementações, intercambiar entre essas implementações do banco de dados sem muita dificuldade. Tá ok? Essa aula aqui já tem mais de 20 minutos, tá quase com 25 minutos essa aula. Eu vou parar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai fazer os testes aqui do nosso Find by telefone DDD em telefone número, que a gente viu que deu problema aqui. A gente colocou essa carry bem genérica aqui para resolver. Tá ok? Então, até a próxima aula.